Olá, uma terça-feira abençoada a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós iremos continuar o nosso tema desta semana: os segredos que os líderes praticam para transformar seus times em um time em alta performance. Então, eu convido você que não assistiu o vídeo de ontem, onde nós discutimos como você pode fazer uma ficha para que você avalie o desempenho deles, o que você pode considerar que faz sentido para a sua empresa, que faz sentido com seus valores, propósitos, para que você possa ter essa ficha de avaliação de desempenho. Então, se você se interessa por esse tema, tem problemas muitas vezes com seus times, tem dificuldade na liderança ou até mesmo quer se tornar um líder cada vez melhor, peço que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações de novos vídeos. E também não deixe de compartilhar com outros líderes, pois dessa maneira você vai criando também uma rede de network para que você possa discutir esses assuntos e crescer de maneira mais rápido. Lembre-se, a gente é a média das 5 pessoas que mais convivem conosco. Então, hoje nós iremos começar a nossa aula falando sobre treinamento. Como que eu faço o treinamento do meu time para que eles realmente entendam o que deve ser feito, o que nós esperamos deles e o que a gente também alinha de expectativa da empresa para eles. Então, hoje nós vamos focar em 4 pontos que eu acho muito importante e trago aqui para vocês. O primeiro ponto é que você faça treinamentos formais. Ou seja, toda vez que você realmente for treinar o seu time, ou até mesmo dar um feedback, agende uma data, uma hora, um local específico e seja formal. E por que eu digo isso? Eu já tive experiência na multinacional com outros líderes que eram meus líderes, que eram pessoas mais informais. E na hora de dar feedback ou treinamento, eles não faziam nada formalizado. E isso fazia com que as pessoas tivessem a impressão que elas não tivessem recebido o treinamento, o feedback. E isso ficava claro, claro a confusão que ficava para o time. Eu me recordo uma vez que um desses líderes, né, foi um líder que eu tive no setor de engenharia, e logo que ele assumiu o setor, ele tinha que fazer o follow-up, né, o feedback da avaliação de desempenho anual. E ele, do jeito dele mais descontraído, ele foi conversando esporadicamente com um, com o outro, em dias e horários diferentes na mesa, mas era um papinho assim de 5 minutinhos, né? E era algo não pontuado, não passando por todos os pontos, era um geral, assim, era mais um achismo, essa impressão que dava, do que realmente um feedback formalizado. E aí o RH ele tinha uma preocupação sempre se todo mundo estava recebendo feedback e ele tinha um prazo para esses feedbacks e depois desse prazo ele fazia uma pesquisa com todo mundo para saber se os líderes tinham realmente falado com todos os liderados. E a confusão no nosso ambiente de trabalho com relação se havíamos ou não recebido feedback era tão grande que mesmo sem todos nós conversarmos sobre isso, a resposta do grupo foi unânime por RH. Tipo, ninguém recebeu feedback. E aí o supervisor, quando foi acionado pelo RH, ele chegou no setor e falou assim, gente, como assim? Eu passei feedback para todo mundo. Né? E a hora que ele explicou que aquela conversa que ele teve de 5 minutinhos, informalmente do nosso lado, era o feedback dele, aí a gente deixou claro que tinha muitas dúvidas e que queria apontar e perguntar sobre pontos específicos, e daí sim ele fez
numa metodologia mais formal, realmente agendou uma reunião com cada um e repassou todos os pontos. Então, o treinamento é a mesma coisa. Se às vezes você chega para um liderado e dá um treinamento sem realmente informar que é um treinamento, sem pedir para ele assinar uma ficha, sem repassar todos os pontos com ele, perguntando se ele tem alguma dúvida, se ele quer acrescentar alguma coisa, porque pode ser que determinado serviço eles até conheçam mais do que você, isso é normal e tem que estar na ficha o conhecimento de quem mais sabe. Se você não fizer isso, vai gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Será que realmente fomos treinados? O que não entendi isso, ok? Ele veio aqui só fez um comentário. Então, o primeiro ponto é seja formal, tá? O segundo ponto que eu anotei aqui, hoje em dia eu aconselho vocês fazerem o treinamento de forma online ou presencial e não utilizar manual. O que eu quero dizer com isso? Quando eu entrei na multinacional, eu tive uma experiência de, ao chegar no setor, o setor de engenharia me entregou assim, um calhamaço. Ó, leia isso daqui primeiro, todos os nossos processos, procedimentos, depois que você leu tudo, tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Foi isso que eu escutei de um engenheiro. E ali, ok, a gente lê os processos, você lê o procedimento e com certeza ficam todas as dúvidas, porque você está acabando de chegar na empresa, você não conhece o nome de nada, seja dos setores, seja das pessoas, né? Onde estão os arquivos? Na minha época, quando eu comecei, ainda tinha muito arquivo, hoje em dia, graças a Deus, é tudo digital. Então, gerou muitas dúvidas, né? E é um jeito muito frio de treinar, né? Então, se você ainda treina o seu pessoal dessa maneira, fazendo com que eles leiam um manual e depois você tira qualquer dúvida, não faça mais isso. Além de não ser um método tão humanizado de se ensinar, você cria uma certa distância e um certo desconforto, sabe? É ruim para todo mundo ficar assumindo, olha, eu não entendi o que você quer dizer com esse termo. Então, faça um treinamento mais humano, seja online ou seja presencial. E no online, a gente tem hoje em dia duas maneiras de você fazer. Dependendo de como é a sua empresa, você já pode deixar alguns treinamentos básicos e padrão gravados. Então, mesmo que seja um treinamento gravado, é mais humano, você vai estar explicando todos os pontos. Na hora de explicar, você vai se colocar no lugar de uma pessoa que está chegando na sua empresa e que ainda não entende de nada e vai começar a detalhar um pouco mais do que está escrito numa ficha de processos, num procedimento, né, e vai deixar isso um pouco mais humanizado. E se for um online ao vivo, né, melhor ainda, porque daí você pode interagir com a pessoa. Então, pode ser que você tenha equipes de venda pelo Brasil todo, ou o seu produto você distribui para o Brasil todo e você tenha pessoas trabalhando para você remotamente, em casa, enfim. Então, o online ao vivo também é legal, tá? E o presencial, né? O presencial é o que eu mais gosto, apesar de tomar mais tempo da gente, mas ele tá ali tete a tete, calor humano, né? Algo muito gostoso e é onde a gente pode trazer também a trazer também uma interação, trazer um salgadinho, um refrigerante, um café, nem que seja um pão com mortadela, mas você consegue estar fazendo essa interação de uma forma um pouco mais humana, mais calorosa. Então, eu gosto do presencial bastante por isso. Mas é claro que na hora de administrar o tempo, na falta de tempo, antes um gravado do que um manualzinho, né? Terceira dica que eu dou para vocês: interação de todos. Independente da forma que você faça o treinamento, permita que exista meios de interação, meios com que as pessoas possam estar tirando dúvidas ou até mesmo contribuindo para que você possa melhorar o seu treinamento, melhorar um processo, enfim. E aí,
sempre que você começar um treinamento, deixe claro para todos o seguinte: vamos começar aqui, estamos num ambiente seguro e nenhuma pergunta é boba. Deixe todos à vontade para perguntar. Por que disso? Porque às vezes, ou a pessoa mais nova, ou mais nova de empresa, ou menos experiente, até mesmo uma experiente pode fazer uma pergunta que tem uma resposta simples e óbvia, mas o óbvio não é óbvio. Então, deixe todo mundo à vontade realmente para perguntar. E mesmo quando alguém faça uma pergunta óbvia, não tire sarro, sabe? Não dê aquela risadinha de deboche. Faça com que a pessoa se sinta realmente um integrante, uma pessoa que participa, tá? Então, isso é muito importante para o crescimento de todo mundo e principalmente para o seu negócio, né? Para a sua liderança, para o seu time. E uma última dica: prova. Se necessário, faça prova, né? Você não vai fazer uma prova do Enem, né? Com perguntas difíceis e muitas perguntas, né? Mas faça uma prova dos principais pontos que é importante que a pessoa guarde com relação àquele treinamento que você está dando. Sempre tem os principais pontos. E aí é o que a pessoa tem que ficar claro para ela. E se você estiver dando treinamento para mais de uma pessoa, para um grupo, aplique essa prova e antes que todo mundo saia, deixa o pessoal tomando um cafezinho ali, corrija já essa prova e se alguém apontar algum erro ali, retoma, faça um final de treinamento como se fosse recapitulando os principais pontos e utilize já esses pontos de dúvida. Assim você não deixa ninguém passar vergonha, você reforça a mensagem que você quer e com certeza você vai ter um time mais engajado. E aí, o que você achou dessas dicas? Comenta aí. Fale para mim se isso está fazendo sentido para você, se vai de encontro com as suas necessidades e também deixe marcado ali quais são as suas necessidades. Pois nós estamos aqui acompanhando vocês também, interagindo e pensando o que mais podemos trazer para te ajudar, para ajudar na sua liderança, fazer com que você construa times de alta performance e possa estar ali sempre crescendo junto, né? Vamos trocar aqui algumas ideias para fazer com que cada vez mais e mais pessoas possam viver num ambiente agradável, com líderes exemplares, né? E fazer também a vida do líder um pouco mais fácil. Então, se você gostou dessa dica, eu mais uma vez peço que você deixe o seu like, caso você ainda não tenha deixado. Caso você ainda não seja nosso aluno inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, para a nossa próxima aula. Até mais e um excelente dia a todos.